pronto para mais uma história, além do mundo real? Então, se prepare para enfrentar o desconhecido. Lembro de um acontecido quando eu era apenas um garoto e morava com os meus pais em um pequeno sítio, lá em Cachoeira do Arari, no interior da ilha do Marajó. Lá, a vida era muito sofrida. Tínhamos uma pequena roça que só dava para o sustento da casa. E com muita luta, meus pais compraram algumas búfalas que nos forneciam leite, que era quase todo transformado em mussarela, e era vendido para um atravessador que comercializava na capital. Era sempre muito trabalho e pouco dinheiro. Toda manhã o sol ainda nem tinha surgido e meu pai já estava de pé para ordenhar o gado. E como eu era o filho mais velho, me levava junto com ele. Mesmo com todas as dificuldades, eu gostava daquela vida. Era uma forma de eu ficar mais perto do meu querido pai. Ele era um homem muito conversador. Enquanto estava tirando o leite, aproveitava para contar suas famosas histórias e me dar conselhos. Mas, se tinha um assunto que ele gostava muito de falar, era sobre os seus casos de bravura. Seu repertório era variado. Iam desde caçadas de animais monstruosos até a captura de seres encantados. Contudo, tinha algo que o deixava amedrontado. Era quando, misteriosamente, em algumas madrugadas, passava uma ave sinistra por cima de nós e dava um assovio melancólico. Ele parava o que estava fazendo, fazia o sinal da cruz e acompanhava com o olhar o trajeto daquele pássaro agourento. Toda vez acontecia a mesma coisa. Aquele bicho pousava na cumeeira da casa da nossa vizinha e ficava de lá nós observando. De repente a ave sumia, e uma fumaça tímida subia pela chaminé do seu fogão de lenha, e um cheiro de café sendo feito surgia no ar. Nesse momento meu pai ficava sério e falava para eu ter cuidado com aquela nossa vizinha, pois ela devia ter um pacto com o tinhoso. Que aquilo era coisa de Matinta Pérera, e que jamais eu deveria aceitar algo que ela me desse. Eu morria de medo desse assunto, então evitava até de olhar na direção da casa dela. Minha mãe dizia que isso era baboseira, uma das muitas mentiras contadas pelo meu pai, para pôr medo em crianças. Ela, sempre que podia, fazia uma visita para essa senhora, que era conhecida por todos como Dona Cotinha. Minha mãe tinha pena dela, pois era muito idosa e morava sozinha. Meu pai sempre reclamava dessas visitas e pedia para minha mãe ter cuidado e não receber nada que a velha quisesse dar para ela. Passado um tempo, uma prima da minha mãe, de nome Neuzinha, veio morar conosco. Ela era da capital e não gostava de nossa casa, mas precisava ficar por lá devido estar se separando. Ela não queria que o ex-marido soubesse seu paradeiro e dizia que só estava passando uma chuva com a gente. Meu pai ficou chateado, mas em respeito à minha mãe aceitou. Neuzinha, sempre que podia, desdenhava das coisas do interior, dizia ser um lugar atrasado, cheia de gente feia e que não entendia os costumes locais. Ela reclamava de tudo, dizia que na capital a casa dela tinha de um tudo, que era muito chique. Até minha mãe, que recebeu ela com muito carinho, já estava querendo que aquela chuva passasse e ela fosse embora de vez. Cansado das afrontas da visita indesejada, meu pai disse que se ela quisesse ficar em nossa casa, ela deveria ajudar. Então colocou ela para levantar cedo com a gente e auxiliar na lida diária com os animais. Pois em uma dessas madrugadas, a prima da minha mãe observava nosso trabalho quando a ave visagenta passou dando um rasante e deu aquele assovio perverso. Nós todos tomamos um susto quando olhamos a figura sinistra do animal. Percebemos que ela olhava fixamente para a gente. Meu pai desconjurou-lhe e disse que por aquele dia tinha acabado o trabalho no curral. Começamos a andar em direção à nossa casa quando percebemos a ausência da prima da minha mãe. Olhamos para trás e ela estava encostada na cerca admirando o pássaro. Meu pai pegou-a pelo braço e falou severamente com ela sobre o que deveria ser aquilo. Neuzinha deu uma imensa gargalhada e incrédula, debochou do aviso. Aquilo foi a gota d'água. Assim que entramos em casa, meu pai contou o ocorrido para minha mãe e disse que era melhor a prima procurar outro lugar para ficar. Minha mãe franziu a testa e disse que não deixaria ninguém no relento, ainda mais um parente. Calmamente, meu pai respondeu que ele já tinha feito a parte dele, que se Neuzinha estava encantada com a Matinta, já não era problema dele. Preocupada com a discussão, minha mãe falou para a prima que as preocupações do meu pai eram reais, pois no interior
Existem coisas que vão além da nossa imaginação. Que ela evitasse ficar procurando coisas que ela não conhece. Foi aí que a prima indagou. Se não era ela que falava que as histórias do marido eram mentiras. Encurralada, ela afirmou que continua achando que são lorotas, porém, na dúvida, ela prefere não contrariar. Com os ânimos já controlados, passamos o dia normalmente. Só que quando escureceu, começou uma gritaria vindo da casa ao lado. Não entendíamos o que estava acontecendo. Meu pai, precavido, fechou toda a casa e disse para ficarmos quietos. De repente, em meio aos gritos, uma frase foi dita. Perguntava: quem quer? Quem quer? Meu pai, rapidamente, falou para que não respondêssemos nada. Que aquilo era coisa da Matinta. Ela estava procurando alguém para repassar a sina. Tampei os ouvidos com medo. Foi quando vimos Nelzinha abrir a porta e falar: eu quero. Meu pai deu um grito de assombro e não conseguiu impedir a prima da minha mãe de sumir no meio daquela escuridão. Ficamos atônitos, sem saber o que fazer. Meu pai fechou rapidamente a porta e começou a rezar. Passados alguns minutos, começou nossa agonia. Barulhos estranhos rondavam nossa casa, pedras eram lançadas nas paredes e um silvo agudo era feito no alto do telhado. Em um momento de desespero, meu pai falou: volte amanhã que te dou o tabaco. Estranhamente, o furdunço cessou. Nos recolhemos em nossas redes e tentamos dormir. Escutei minha mãe perguntar pela prima. Meu pai respondeu baixinho que amanhã ela apareceria. Mal o dia clareou, e para nossa surpresa, na porta de casa estava Nelzinha. Minha mãe correu para abraçá-la, mas foi imediatamente contida pela frase: vim buscar meu tabaco. Meu pai já estava com um pedaço de fumo de rolo na mão e entregou para ela, que se virou e, sem olhar para trás, foi embora. Meu pai abraçou minha mãe e disse que ela não poderia fazer mais nada, que sua prima tinha aceito aquele fardo e que Nelzinha agora vagaria pelo mundo cumprindo o destino dos amaldiçoados, pois tinha recebido a sina da antiga Matinta que estava morrendo, tomando seu lugar em levar infortúnio e agouro aos outros.